Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco Pra Gineco. E hoje, dando sequência ao segundo episódio desse ano de 2024, 2024, uma doutora que há muito tempo nós já tínhamos planejado a sua presença, doutora Célia Regina da Silva, mestre em ginecologia, atividades acadêmicas, atividade institucional, assistencial, associativa. Então a gente vai falar de uma porção de coisa. E é por isso que você foi convidada, Célia, por essas coisas. E eu tenho certeza que você tem tanto conteúdo para oferecer ao jovem ginecologista para que ele se inspire, né? São tantos caminhos a percorrer. Hoje você na Sobrac, trazendo ou reformulando todo um conceito dos medicamentos, né? Então eu queria que você se apresentasse. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para gerar mais engajamento pra gente. É isso aí, Paula. Doutora Célia Regina, muito obrigado pela presença. A palavra é sua. Eu que fico muito feliz com o convite. Zé, um querido que eu conheço desde os tempos do Bom Corvo. Soninha, né? Não posso deixar de falar da sua mãe, Paulinha. Agora uma minha. E agora é você, né? É tão gostoso ver você. É muito bom ver jovem que quer falar de gineco para gineco. Eu acho esse podcast muito informativo. Vocês têm a felicidade de trazer aqui colegas que podem dar diferentes enfoques. Perfeito. E eu acho que é isso que o colega jovem precisa. Atualmente, bom, você falou da minha questão de formação, né? Eu acho que eu vou falar que você falasse um pouco da sua formação. Então, na minha época, olha só, eu fiz a residência na UFRJ, a faculdade na Souza Marques, e passei para a UERJ, Bom Sucesso e o UFRJ na época do concurso. E fiquei na UFRJ, dentro do HU, que nós tínhamos a residência no Moncorvo e tínhamos no Na verdade, HU. era a especialização no Moncorvo, ainda não tinha o modelo residência e só tinha residência no HU. Exato. Você foi da turma do Fábio? Eu fui não, o Fábio foi depois. Você veio antes a do minha Fábio. turma era com Paulo Galo. Paulo Galo. Eu, Paulo Galo, Diana, sim, né? Clarice Cury. Bom, então, terminada a residência, concurso para mestrado no Moncorvo Filho. Eu ia fazer a tese aqui no Rio, acabou que eu transferi e o mestrado acabou sendo em São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia, com uma orientadora que é uma pessoa assim, extremamente ligada à ginecologia endócrina, e eu sempre adorei a ginecologia endócrina, e aí eu tive como professora a Marli Cerzedelo e a Maria do Carmo, no Moncorvo. Então, essa formação se manteve e nós temos uma coisa assim, quem foi da UFRJ, a nossa formação clínica é muito boa. E cirúrgica também, mas a base da ginecologia endócrina é fundamental. Até porque hoje nós temos uma divisão muito grande que não tinha naquela nossa época. Na minha formação, o R1 fazia cirurgia geral, cirurgia plástica nós passamos, e depois, sim, nós iniciávamos a ginecologia. E o que nós fazíamos? Nós fazíamos de tudo, inclusive mastologia. Hoje, nem pensar. Eu tenho minhas referências para mastologia, porque a mastologia hoje virou um capítulo uma especialidade complexa, né? Exatamente. E a forma de se acompanhar é completamente diferente daquela época. Bem, hoje eu sou uma doutoranda. Legal. Eu sou doutoranda na UERJ, até porque é algo que eu também gostaria de deixar aqui registrado, por conta das múltiplas tarefas que eu desempenhei ao longo do meu caminho. Eu fui cobrada pelos meus colegas, inclusive quem está na minha futura banca. Mas como que você não tem o doutorado até agora? Realmente, já era para estar com o meu doutorado defendido. Então, um conselho, façam na sequência. Assim como eu fiz na sequência, quando eu era residente,
de imediato já ter o meu título de especialista, que era o TEGO. Né? Perfeito. E isso tudo me fez ter o reconhecimento, que também é importante para o jovem, ter o seu título reconhecido como especialista no Conselho Regional de Medicina. Que é o QRE. É o QRE, exatamente. E você tem uma atividade hoje no Conselho? RQE. Você tem uma atividade hoje, a gente vai num segundo bloco abordar, porque tem aspectos muito interessantes, né? Hoje a medicina evoluiu, as especialidades se tornaram mais complexas. Sim. A gente tem as questões do parto, os problemas que isso gera, os conflitos de interesse. Você vai falar muito bem. Mas aí você fez o seu mestrado em São Paulo. Sim, mas em paralelo... hoje está... mas em paralelo, eu nunca deixei a clínica médica, no sentido da formação clínica ser muito importante. Por quê? Sempre falam, e é uma realidade, acaba que o ginecologista é o clínico da mulher. Sim. Né? Então, você tem que ter uma boa formação em cardiologia, você tem que ter uma boa formação para entender aquela mulher, por exemplo, muitas têm uma síndrome metabólica, uma alteração, por exemplo, aquela mulher que está na menopausa. Doutor, eu tenho fogachos terríveis. Aí já vamos direto para a questão da terapia hormonal? Vamos, com cautela, com avaliação. Mas será que ela não tem esse fogacho aumentado porque ela tem uma anemia? Será que não é uma doença tiroidiana, um hipotiroidismo que está levando esse fogacho a ser tão... Então, a gente tem que ter uma percepção muito boa geral, né, Não Paulo? ficar engessado, né? Não ficar engessado. Os modelos que a gente vê aí, né? Que tem muita gente que vive no protocolo. No protocolo. Vai naquele protocolo e vai naquela linha do fluxograma e não tem uma visão mais aberta. Na época que eu fiz a residência, diferente do que nós temos agora, não tínhamos lá no Fundão o planejamento familiar. E aí eu fui, e o Paulo Galo, colega que trabalha comigo em equipe, e Alberto Borges, mas eu, Célia, fui para Benfam, que era um local que trabalhava a parte de planejamento familiar. Você tinha a Benfam e o CEPAINC. E CEPAINC. E a Benfam tinha lá a possibilidade de estágio. E eu peguei muita mão no sentido de aprender com aquele volume que nós tínhamos, inserção de DIU, quando complica, quando fragmenta o DIU, o que fazer. Então, tudo isso eu aprendi lá. E com a formação do HU na ginecologia endócrina e também no Moncorvo, eu fui somando, daí me encantar e desenvolver esse trabalho lá na maternidade escola. Mas não foi na maternidade escola que eu comecei logo, não. Quando eu comecei, saindo da residência, eu fui para um lugar que ninguém queria ir. Não sei se você lembra disso, Zé. Eu fui para Unidade de Cuidados Básicos de Saúde, que era um braço do HU. Esse modelo... É a Maré hoje, não? É dentro da Vila do João. Vila do João. Pois mas isso, ano 1987. Caramba. A violência não era tão como agora, mas já existia, óbvio. Sim. Mas ninguém queria ir para lá, porque era atenção primária. E eu tenho um orgulho tremendo desse trabalho, porque lá eu aprendi uma medicina de base. Por que era de base? Eu, Célia, era a única para atender 4.500 mulheres. E nós sabíamos, a Dona Maria mora na rua tal do lote tal e tem 2 filhas, uma está em pré-natal, a outra está com uma lesão de colo que eu preciso levar para o HU, que eu já biopsiei, mas deu... Então, eu tinha todo um controle daquela região e tinha uma turma totalmente preparada de agentes que iam nas casas, que chamavam, e eu tinha residentes de saúde pública, sanitaristas. Inclusive, eu consegui convencer, hoje ela é diretora na Faculdade de Medicina de Teresópolis, uma colega que era sanitarista, que se encantou
pela maneira que a gente conduzia o programa da saúde da mulher, virou ginecologista. Legal. Hoje ela é uma gestora também na Faculdade de Medicina. Mas então, esse trabalho foi interessante porque você começa a ver que muitas das coisas da área de ginecologia se resolvem em ato simples. Sim. Entendeu? Básico. E é por aí que eu fiz a minha formação. Chegou lá em 95, essa unidade ficou inviável por causa da violência, do tráfico no Rio de Janeiro. Nós tínhamos um convênio com a ENSP, né? A Fiocruz, que era muito interessante para nós trabalharmos dados de comissão de mortalidade materna e dados de doenças sexualmente transmissíveis, enfim. Aí, em 95, o Benzecri, Roberto Benzecri, falou assim, Célia, ele era presidente da Benfam. Ele chegou, Célia, vamos reativar o planejamento familiar na maternidade escola. E aí, nós tivemos um trabalho belíssimo, porque eu consegui envolver outros profissionais. E gratificante, Zé. Eu vou te contar um caso, que é muito interessante. Imagina uma mulher que chega para você com a filhinha surda e muda. Né? E ela teve neném na maternidade escola, criança surda e muda, tinha lá uns 4 anos de idade. Ela já sendo acompanhada, porque eu tinha um aprazamento e acompanhamento dessas mulheres. Eu não soltava para a rede. Aí eu vi aquilo, falei assim, mas como é que... E ela não se comunicava. Sabe? A mãe não sabia, fazia intuitivamente. Eu fiz um contato com o vizinho do lado. Benjamin Constant. Consegui na mesma colocar, rua? Do lado praticamente. Consegui colocar essa menina estudando lá. E eu não sabia, mas eu vou te contar o que aconteceu. Passaram-se os anos, essa menina, com 18 anos, foi lá com a mãe. Doutora, eu quero lhe mostrar uma pessoa. Aí veio a moça, né? Pois é, está fazendo faculdade de Química através do Benjamin Constant, que tem lá um convênio. Legal, né? Cara, essa menina... Isso é uma atitude tão ela simples, não ia ter né? nada. Que a gente pode... É uma ligação, um contato, né? E que você mudou a vida de uma pessoa. Exatamente, de uma família, né? E ela está namorando outro rapaz, surdo e mudo, que também é da faculdade de Química. Então, legal. Do nada, você atendendo, se você quiser, e aí fica o recado para os jovens. Sim. Porque a medicina são atitudes, né, na verdade. A medicina é muito mais do que tratar, às vezes, acolhimento e saber, né, conduzir aquela situação, sem às vezes passar uma medicação, um exame ou nada, você consegue. E pegar os alunos. Os alunos são ótimos parceiros. Eles são proativos, né? Estão entusiasmados, querem fazer o... Nós temos aquele projeto Papo Cabeça. É do Leonídio. Exato. E ele deixou lá. Eu sou uma das que trabalho Papo Cabeça com os alunos, e os alunos ficavam na sala de espera, que hoje se chama roda de conversa, mas era uma sala de espera em que eles ficavam, mãe, ela está lá esperando a consulta de planejamento, ou para colocar DIU, para receber a pílula. Mãe, a sua filha engoliu uma bola de gude e agora? O que você faz? Ele está com a boneca na mão. Aí uma faz assim, outra faz assado. Aí ele disse, não, peraí, é assim, ó. Aí todas elas aprendem uma coisa básica, que de repente pode acontecer com o filho da vizinha. Um engasgo, né? Não é? E assim vai. E vai se multiplicando essas coisas. Né? Eu adoro esse trabalho. E isso aí foi... você adquiriu ao longo do tempo... na Vila do João, exatamente, que fez você ter esse comportamento. Essa visão. E hoje, né, nós somos contemporâneos, nós já estamos rodados, faz com que você tenha essa visão também muito crítica, e essa visão, ela está presente nos conselhos, no conselho hoje, né? Então, ela consegue entender
a dificuldade tanto daquela população carente, como também a dificuldade do médico pelas carências que o sistema oferece. Para poder julgar. Você está ali para poder mediar situações, né? E a gente vai falar também dessa sua atividade. Né? Você tem muita autoridade de fala para isso, né? Você está quanto tempo hoje no planejamento familiar? No planejamento familiar, desde 87. E agora nós mudamos. Por quê? A rede fez uma mudança. A maternidade escola tem um vínculo com o município, né? A Secretaria Municipal de Saúde. E aí, hoje, nós temos que focar nos métodos de longa duração, que são os LARCs, e deixamos a revisão e o acompanhamento desses LARCs para a rede e as pílulas, os injetáveis na rede municipal. Nós não temos mais aquele planejamento familiar aberto como tínhamos antigamente. É uma pena, porque nós tínhamos uma coisa Você oferecia, talvez, mais atividade prática para os residentes, Sim, quando era aberto, né? Mais ampla. O colega não sabe prescrever hoje pílula anticoncepcional. Ele sabe, às vezes, colocar muito bem o DIU e não sabe escolher um progestágeno. Exatamente. Uma progesterona. Exatamente. Então, por exemplo, aquela paciente que ele prescreve um progestagene que tem uma ação que não é tão boa para o endométrio, que não tem uma ação uterotrófica tão boa. Mas ele não sabe qual que ele vai usar. Ele não tem a experiência. Ele não vivenciou isso. Por que eu vou passar... A gente tinha que saber, né? A paciente entrava, eu já medi o EMC dela. Isso. Eu já sabia que pílula que eu ia dar. Exatamente. Né? Então, essa questão clínica era muito... Mas, assim, óbvio. Hoje é a geração drosperinona, né? Exatamente. Então, aquele modelinho. Pois é, e não é por aí. A gente tem várias possibilidades. Mas também acho que o laboratório atrapalha um pouco, né? Olha, eu confio. Mas é muito nome. Você tá falando laboratório farmacêutico. Tipo as visitas farmacêuticas. Não, é os nomes mesmo. Tem vários. Você sabe o que eu fazia? O que tem, né, no produto, mas os nomes são tantos que aí você fica, às vezes, confusa. Você sabe o que eu fazia? Eu pegava o residente, eu tinha um armário, depois eu vou te mostrar as fotos lá desse Aqueles serviço. Armários de vidro? Que você enchia de remédio. Eu tive muito isso aí. Mas eu tinha uma parede que a Organon cedeu para a universidade e eu tinha lá várias pílulas. Opções. E muitas que eram similares. Isso. Então, o que eu fazia? Eu colocava o residente para pegar os nomes, tá? Para que ele soubesse a composição e aqueles nomes. Então, tudo era classificado, tudo separado, para que eles soubessem. E também a realidade de preço. Isso é legal demais. Por quê? Você tem que saber o que você vai passar para a paciente. E outra coisa muito interessante que eu aprendi ao longo do caminho, que aqui... Não, mas eu não vou mostrar a pílula X. Ela vai ter condição de comprar, mas ela tem o direito de saber que existe. Então, quando a gente faz uma consulta no serviço público e no privado, você tem que oferecer e mostrar o que há de melhor. Sabe lá se essa mulher ela trabalha com alguém que tem um poder aquisitivo que diz assim, não, eu quero isso para você, eu garanto, pago para você. Ou então, ela vai morar em Dourados. Serviço de planejamento familiar em Dourados tem tudo. Tem anel vaginal, tem Mirena, tem Cailina, tem tudo. Aqui a gente não tem. Né? Ela tem que saber, que nem vacina. A gente tem que ofertar, né, todas as possibilidades. E a escolha é direito do cliente. É que nem vacina. Até para classe média alta, algumas vacinas são muito caras. Mas você tem que escrever, essa pessoa tem que... Ela tem que saber que Mas isso só a experiência vai te dando essa cancha, né? Só. Que no início você fica um pouquinho amarrado. A gente normalmente tem essa... O médico tem essa visão mais caridosa de... Não, essa pílula aqui não, vamos para essa que vai atender. E você vai aprendendo que tem essas outras questões, né? Características,
Mas aí o teu ambulatório cresceu. A Benfam, hoje, ela ainda atua dentro do ambulatório, porque ele era um braço americano, né? Era financiamento americano. Eles saíram em 2014. Então, eles ficaram muito tempo contribuíam. Não com dinheiro, mas os insumos. Porque interessava a Benfam também ter um braço dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí o Benzecri aposentou, eu fiquei à frente, nós tínhamos toda uma estatística, porque a Benfam, não sei se você sabe, ela por muito tempo ela funcionou dentro do Moncorvo, e quem capitaneava, né, tocava o ambulatório de planejamento, era o filho do Arnaldo de Moraes, Arnaldinho, eu soube disso. Ele tinha um ambulatório, e o Afonso Loyola fazia as esterilizações com a laparoscopia, não era vídeo rígida, não era por vídeo. Eu sou desse tempo. Não era por vídeo. Se você quisesse assistir, tinha um carona. Tinha um carona. Então ele tinha pistola, anel de ion, ele fazia 13 numa manhã. 13. O Nivaldo fazia anestesia. Não. Um laparoscópio rígido. Para você acompanhar, tinha aqui uma extensão. E era único, era uma punção. Hoje é tudo computadorizado. O pneu peritônio. Isso. E o próprio, era única a entrada do instrumental. Então, loucura. Ótica, tudo entrava ali e o instrumento, ele pescava a trompa, aí dava um tiro, aí o anel caía e ficava um anelzinho de elástico. Tinha um nome. Tá? E você fazia a ligadura das duas trompas. Então, isso ele fazia bem rápido, o Nivaldo fazia anestesia. Então, numa manhã, 14. Você tinha 13, 12, 10, 11, toda terça e quinta-feira. Você vê, né? E eu me lembro que isso gerava uma receita interessante, porque essa organização, ela pagava por procedimento. Era uma época ainda que o Estado ainda não participava efetivamente desses controles. Porque isso, na verdade, era controle populacional, né, que o americano estava fazendo. Mas isso deu um avanço muito grande. O Afonso foi um dos precursores da endoscopia ginecológica no Brasil. Foi, com essa a habilidade que ele tinha de fazer, fez com que ele criasse pinça, criasse cadeira para o esteroscopista, Eu fiz o curso de estereoscopia lá no Moncorvo com ele. Ele... Na época que a Cláudia Lunardi e a Lilian estavam começando com ele. Foi muito bom. Você tem muita atividade com a Cláudia também, né? Que é uma das nossas próximas convidadas. Ela é ótima. É uma pessoa hoje ímpar que tem todo esse conhecimento, né? Está lá no Ministério Público. Ela saiu do município, não foi? E ela teve a experiência que é muito difícil, que é a questão da regulação, né? Para poder conduzir os pacientes conforme cada caso e gravidade. Isso aí é um vespeiro, né? É muito difícil. Não, mas ela conduziu com bastante... Muito! E assim, o admirável é que a gente faz muitas ressalvas em relação à regulação. Sim. Né? Principalmente nós antigos. Nós, antigamente, a gente fazia trocas, né? Exatamente. Eu acho que, na nossa cabeça, parece que isso era bom. Porque a gente resolvia o nosso problema. Mas talvez não resolvesse o problema da população. Quer dizer, a regulação hoje talvez resolva melhor. Mas a nossa geração faz muita crítica à regulação. E ela, mesmo... Ela conseguiu fazer com que essas críticas fossem sempre muito pontuais. Nada... Porque ela trabalhou sempre muito bem isso, né? Ela era Claudinha... muito... E assim, mergulhou de cabeça e alma nessa questão, né? E conhece muito bem. Conhece muito bem. Tanto é que foi agora para uma área mais... que também não deve ser um vespeiro. Opa! Tá onde agora? No Ministério Público. Ministério Público. Também né? Muito relacionado com as questões médicas. Médicas da área de saúde. Por ela entender, né, esses anos todos vivenciando, que a regulação também, ela pegava situações muito difíceis, né? Que entra
processo, justiça. Sim, com certeza. Né? Antes da gente entrar nessa questão dessa sua atividade, a gente vai falar um pouco da Sobrac, dos estudos que você vem fazendo, que vai ter novas notícias em relação a fitomedicamentos. Você vai para a universidade montando o ambulatório. O que você... a gente vê muito... Eu vejo muito você em congresso, em palestras, falando das questões da ligadura tubária ou esterilização em mulheres jovens. Me parece que teve mudanças. Da Eu lei, vi né? até no último congresso você falando, junto com o Alberto. Com o Renato Sá. Com o Renato Sá. Sobre essa questão. Coloca aqui pra gente, como é que está essa questão da mulher, né? Quando é que eu posso fazer a ligadura de trompa? É a pedido? Qual é a idade? Quais são as questões legais envolvidas nisso? Hoje, dependendo se essa mulher tiver 2 filhos, até ela tendo 18 anos, ela pode fazer uma ligadura. Então, se ela chega no plantão, na maternidade escola ou qualquer maternidade, no seu 3º filho, ela pode fazer ela solicita ali na hora ou ela tem que ter uma prévia? Não, no pré-natal. Ela tem que ter um planejamento familiar. Passa por uma aula de planejamento, passa pela psicóloga. Sim, e manifestar o desejo pelo menos 60 dias antes do parto. Exatamente. E se ocorrer alguma urgência, como é que fica? Aí não fica. Aí não fica, não aí faz. Aí não vai ter esse prazo que a Paulinha está falando. 60 dias. Foi prematuro, não fez, mas quer, não sei o quê. Tá, aí também aí agora entra independe do social, parceiro. explicando também. Independe do parceiro. Sim. Aí entra assistência social, olha, não deu, você a gente não mesmo, tem o 60... próprio médico tudo fala. bem, eu sei que vocês falam, mas pra gente poder já dar aquele, vai fazer um LARC, você perdeu a oportunidade, olha, tem a doutora Célia com seus residentes. Ela vai direto para o ambulatório de LARC. E ela vai conversar, porque muitas vezes essa mulher nem fez pré-natal corretamente, então ela não teve a informação. Muitas chegam e falam que, mas não foi me orientado, não foi falado nada disso. Aí a gente já conversa, porque dá para botar o DIU intraparto, então a gente já conversa. Mas você quer, a gente opta, depois você vai ser regulado, a gente consegue fazer o salter. Como é que está na maternidade escola? Você está muito ligada com a municipal, a relação dos LARCs. Os DIUs... A minha dúvida é esse modelo novo que é o DIU intraparto. Né? Como é que você vê isso? Você está no ambulatório e você vê as complicações. Posso te falar. Então... Nós temos lá o seguinte. Os DIUs colocados na maternidade escola, quer no momento do parto ou 30 dias pós-parto, que é comigo, nós temos a ultrassonografia de controle para liberar essa mulher para a rede. Temos uma tese de mestrado que está sendo feita sobre essa questão da expulsão e da descida do DIU. Nós temos muita descida e mudança que nós temos que muitas vezes... Na tua experiência, não é o bom... Não, mas veja bem, dentro é uma da oportunidade. Visão de saúde pública, é uma oportunidade. Se você pega uma paciente, uma mãe, que você sabe que ela vai se sair perder, daquilo ali, não vai entrar na rede, é uma coisa que vale muito a pena. Assim, na cesárea eu acho que já vale, porque você já está ali na cesárea. Mas a do parto normal é uma coisa que, se você olha para aquela paciente, você sabe que ela não vai, que vai se perder na rede, você já bota o DIU. Que aí vale a tentativa. Você sabe o que a Célia pensa? É isso que eu quero saber. Dentro da visão que eu tive lá com a Carolina Salles Vieira, que é lá de Ribeirão Preto. Ela tem uma experiência enorme com LARCs, né? Inclusive, ela ficou como consultora nos Estados Unidos sobre essa questão. E eu estive com ela lá no serviço. Eu adoro o Implanon no pós-parto imediato. Acabou o parto? O Implanon. Uma opção. Primeiro que o Implanon tem uma eficácia inquestionável. Né? Sim, hoje é o mais seguro, o mais menor índice de 0,05 de falha. Então, lá em São Paulo,
Tem. Secretaria Estadual tem. E lá em Ribeirão, especificamente, é o que se faz. Agora, aqui no Rio, nós estamos começando a compra de Implanon. Mas não está sendo adotado. Município? A compra geralmente é município? É o município. Ou estado? Município. Foi município. Ia ser bom. Entendeu? Mas não é. O foco está sendo para adolescente e mulheres de rua, drogaditas. Sim. A questão do DIU hoje na maternidade escola são DIUs medicados? Não, só DIU medicado? Nós só temos o de cobre. Só o de cobre. Só o de cobre. Tá para ser aprovado na o Mirena. O Mirena para casos de sarramento. Exato. Mas ainda não. Ainda não, porque o município já tem Implanon, já tem Mirena. Mas são casos selecionados. São casos selecionados. A gente não tem como lá em Dourados. Alavante. E aí você falando eu queria saber um pouco da tua atividade associativa, né? Não associativa. É associativa. É associativa? Também. A do conselho. Tá, mas associativa. Vamos lá. Vamos lá. Quero saber... Então. Porque você é multitarefa, você está aqui por isso, eu quero saber tudo. Inclusive, por que Meninas do Rio? Deve ter um motivo, você lidera isso. Tem sim. Então, vamos lá. Assim que eu me formei, já fazendo residência, nós éramos estimulados a estar em congresso, fazendo trabalhos, temas livres, né? Então, isso tudo me encantava muito e eu via aquela sociedade de ginecologia e tal. E acabou que muitos da sociedade de ginecologia eram da UFRJ. Hoje é diretora, né? Sou. Uma das diretoras. Sou vice-presidente atual. Vice-presidente. Ela está 5 Silvio. Mas a turma lá é bem unida. E aí, conclusão. Assim que eu me formei, residência, já entrei para a vida associativa. Como uma pessoa, como um recém-formado deve entrar. Que hoje... Que você acha que ele deva entrar. Você acredita que isso seja uma coisa importante. Eu acho que é importante. Mas ele entra até, sabe por quê? Porque na residência chegando a época do meu tego, então eu vou ser da esgorge. Depois ele sai. Mas ele não sabe que, através da vida associativa, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro está vinculada à Associação Médica Brasileira, AMB. As decisões que nos fortalecem em termos de seriedade no desempenho da atividade ginecológica, o reconhecimento das áreas de atuação, tudo isso é através da AMB e a FEBRASGO, que congrega todas as sociedades de ginecologia do Brasil, dentre elas a nossa aqui do Rio de Janeiro, né? E também para a formação do colega. Sempre temos alguma novidade, alguma atualização que precisa ser passada, que a pessoa pensa que na residência vai bastar, não vai. Eu tenho 40 anos de formada. Está sempre se atualizando. Eu leio todo dia, toda hora. Eu vou sair daqui e acaba sendo um vício. Eu tenho assinaturas nós, dentro da UFRJ, temos facilidade. Temos os periódicos. Mas perdemos o up-to-date. Eu assino o up-to-date. Eu assino outras revistas e sociedades. Eu sou da Sociedade Internacional de Menopausa. Tem a europeia. Sempre artigos, informações atualizadas. Exato, né? Tem a europeia. Então, e tem volta e meia algumas podcasts, algumas lives a respeito de novidades, de mudanças. Nosso Consenso Brasileiro de Terapia Hormonal vai ser mudado agora, se Deus quiser, até abril, porque maio é o nosso congresso da SOBRAC. Mas voltando à esgorge, já são muitos anos dentro da esgorge. Teve um período de 2007 a 2012 que eu fiquei fora. E é bom, sabe, Zé? De vez em quando, você dá uma bom saída. você sair,
Sabe por quê? Quando você está dentro, você fica míope. Eu digo que a gente entra em coma, né? Aí depois você sai do coma. Aí você sai, tudo novo. Você tem uma outra visão, você volta muito melhor, eu acho. E isso em qualquer questão. Por exemplo, você falou do Conselho Regional de Medicina. Eu fui vice-presidente 2 vezes do Conselho, em 2 gestões. Agora eu estou fora, completamente fora. Está sendo ótimo. Primeiro porque eu estou tendo mais tempo, estou fazendo só os processos, as sindicâncias, participo de tudo. Mas algumas decisões de diretoria, você não precisa. Não preciso me preocupar. Agora, tem algumas atividades paralelas. A AMB tem a Associação Médica do Rio de Janeiro, que eu faço parte eu sou a responsável pela parte científica. Ela é importante, porque ela dá o vínculo político de defesa profissional. Ele falou, Silvio, lembra? Sim. É muito importante. E a gente tem que atuar junto com as sociedades médicas. A de gineco, a de uro, a de endócrino, enfim. A gente tem que fortalecer. O médico está muito fraco no seu posicionamento político. Não é posicionamento ideológico político. Sim. É ele saber atuar e mostrar a importância do ato médico. Sim. E isso nós não temos muitos representantes. Mas você não vê hoje essa juventude, talvez pelo desgaste ao longo do tempo, eu vejo eles muito reticentes, assim, muito desesperançosos, Sim. não querendo se envolver politicamente de forma nenhuma. E como assim? O jovem isso é out. A sociedade é out. Eu quero Caraíva. Eu vou falar do ponto de vista do jovem. Eu acho que, assim, graças a Deus, eu tive um exemplo que são meus pais, então eu não pego tanto essa visão, mas eu entendo essa visão que eu acho que acaba que a gente convive com muita gente. Eu acho que o que influenciou muito o jovem hoje são as redes sociais. Sim. Eu acho que isso atrapalhou muito a internet, o meio de veiculação de tudo tá muito rápido, tá tudo muito fast. As sociedades são lentas. Eu acho que Mas pode não ser. Se o jovem tiver... eu acho que isso uma hora vai ter que... Às vezes acaba que... Pra quê? Sabe? O que eu entendo é isso. Eu ouço muito assim, pra quê? Pra quê? Qual é o benefício? Qual o benefício? O que vai me trazer? Vai ser rápido? Eu vou ganhar algo rápido? Eu quero tudo pra ontem, entendeu? Então, assim, eu vejo muito isso. A gente tem dificuldade com um podcast que é uma coisa dinâmica. Sim. Do tempo. Vou ficar 40 minutos escutando, não sei o que. A gente, às vezes, olha e fala assim, nossa, então a gente tem que fazer em 30. E aí, às vezes, a gente tem que fazer no Instagram uma pílula pra poder pegar a gente. Então, assim, as pessoas estão querendo as coisas muito rápidas. Esse mundo atual... Mas só vão ver isso depois, lá na frente. Aí vem a conta, né? Porque a principal coisa de uma sociedade, seja ela qual for, umas mais políticas, outras mais acadêmicas, não importa. Elas congregam, né? Então, é onde você faz colegas, é onde você troca a figurinha... Sim. O de gineco para gineco, sabe? Aquele negócio. Mas aí voltando, a internet deu poder para algumas coisas, para algumas pessoas, que às vezes não tem o Tego, que às vezes não tem uma sociedade, que não é, e viram referências. Sim. E aí, pra quê? Sai uma pessoa e olha e fala assim, pra que eu vou fazer isso tudo? Se ele virou uma referência nisso, e não tem nada disso. Então, eu acho que aconteceu essa coisa da onda da internet, de gerar uma comparação entre colegas nessa situação que tá tirando a vontade das pessoas. Por que eu vou fazer isso? Não sei o que, fez isso, fez assado, deu certo, não deu certo. É a velha briga da autoridade e notoriedade. Eu acho. Uma coisa é notoriedade, a outra é autoridade. Você falou uma coisa muito interessante, que é exatamente essa pressa, né? E nós, infelizmente, você tem que entender por que você está atuando como médico. O que é ser médico? Qual é teu papel? O que você quer? Eu adoro ganhar dinheiro. Você também, né? Eu quero
poder ir e vir. É a pressa para ganhar. Exato. Só que nós temos algumas questões de gestão financeira, algumas empresas que chegam para o jovem médico e dizem assim, olha só, você dando 3 a 4 plantões por semana, e você morando com seus pais, que você vai diminuir muito os seus gastos, em 5 anos, você tem uma independência financeira. Só que, depois de 4 plantões por semana, ao longo de 5 anos... Você virou um zumbi e não quer mais fazer nada. Está derrubado. Ou tem jovem médico cometendo suicídio, com burnout, usando antidepressivo, usando remédio para dormir. Enfim, que jovem é esse? Ele está sendo usado, ele não está percebendo. E o conteúdo? Eu não posso dar nomes, nem vou dizer qual a especialidade. Sim. Mas tem uma pessoa que é uma autoridade na internet, influência. Notoriedade. É notório. Ele é o coach. Ele entende tudo. E eu acompanho alguns para ver até onde vai. E aí, esse eu tenho a informação. Não falou nada demais. Falava como era um curso para leigo, fim de semana, falando como deixar o bebê dormir, conseguir fazer o bebê dormir a noite toda. Nossa, quantidade de mãe. Entendeu? 2 milhões no fim de semana. Essa pessoa não tem residência, não tem RQE. Daqui a 3 meses faz outro cursinho. E diga-se, a questão moral, enfim, é uma. A questão legal, ela não está em possibilidade de fazer nada disso. É perfeitamente possível. É que hoje o jovem está muito... É a rapidez, ele vê esse caminho é por aqui. E esquece, talvez, às vezes, da medicina. Se ele ganhou 2 milhões fazendo isso aqui dessa forma tão rápido, né? Por que não? Só que tem aqueles que fazem de uma forma errada. E aí, é a grande questão que a gente que vivencia o consultório, Zé e você, nós pegamos toda hora no consultório mulheres que estão com problemas seríssimos por uso abusivo de determinados hormônios. Sim. Não vou entrar no mérito de implante, não me interessa. Que não é o que a gente vai discutir no momento, porque já temos até resolução a respeito disso. E temos posicionamento das sociedades. Agora, o colega faz um curso de fim de semana e sai comercializando totalmente essa questão. Ele não está preocupado se essa mulher vai ser uma mulher saudável daqui a 1 ano. Ele sabe que ele faturou 6 mil por implante. Sim. E hoje, nós tivemos uma apresentação de uma das diretoras da SBEM, vou dar o nome aqui, porque eu gosto muito, a Flávia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A Flávia deu uma aula belíssima através do nosso conselho, isso está gravado lá no nosso YouTube, em que ela mostrou um trabalho, uma publicação muito interessante que mostra que o uso abusivo dos hormônios levam a uma drogadição. É uma drogadição. A mulher que está com níveis séricos de testosterona mais alto do que homem, ela está se sentindo toda poderosa, aquele corpo todo modelado. De repente, se ela parar, ela não consegue. Essa mulher vai deprimir. Ela vai ficar mal de cabeça. E também não vai reconhecer seu corpo. Sim. Então, esse momento que a gente está vivendo... Equilíbrio, né? Então, esse jovem se encanta com esse retorno rápido. E se você não for um profissional qualificado, que saiba manipular aquilo ali, manipular que eu digo usar de forma medicamentosa, correta. Você Célia, você prescreve testosterona? Sim. Para aquela que precisa, sim. A terapia hormonal
excelente para a mulher, aquela que pode. E tem aquela que não pode. Indicada. A gente tem que aprender a lidar com isso tudo. Então, tem várias possibilidades dentro do exercício da ginecologia, que é a nossa área de atuação, mas querendo, a coisa mais gostosa... Hoje eu atendi uma que chegou no meu consultório, está com 50 anos. Ela chegou na hora de trocar a roupa, virou e falou assim, Célia, quando eu lembro que eu tinha 16 anos e você me ensinando como é que o rapaz tinha que vestir a camisinha. Aí ela disse, pois é, agora você está na minha terapia hormonal. Então, isso é muito... Eu virei para ela e falei assim, interessante, você é uma cliente que quando eu atendo, eu conheço... De longe. De longa data. Você quer ver uma coisa? E outra situação. A dermatologia vem usando a oxibutinina para tratamento dermatológico. Ah, é? É. Eu não sei se para melasma. Tá se usando. É na forma de creme, na forma não, de tópica? Oral. Retemic foi passado para minha cliente. Faz parte hoje de possibilidade terapêutica dermatológica. Pois bem, eu falei para minha cliente o seguinte, você não vai usar. Até porque tem alguns trabalhos, ela tem uma história familiar de algumas pessoas com Alzheimer. E era para usar direto, sem nenhuma queixa urológica. Não vou dar um gatilho para essa mulher desnecessário. Sim. Mas por que eu fiz isso? Porque eu conheço de longa data o acompanhamento da mulher ao longo do tempo. O ginecologista tem isso. O bom ginecologista... Ele evolui com a idade do cliente, né? Exatamente. Você acompanhou ela na adolescência, tendo as primeiras relações, você foi amadurecendo, ela também vai amadurecendo, você faz a reposição hormonal dela. E hoje você não está vendo essa fidelização do paciente. Por quê? Não é só o médico que está nessa correria. Exatamente. Ela o também. Paciente quer, às vezes, ir num médico que faz o hormônio amanhã. Né? Sem controle nenhum, sem exame nenhum, sem avaliação nenhuma. E vai embora. Exatamente. Aí não dá certo, pula para outro. Aí não dá certo, pula para outro. Essa mulher não tem história. Geralmente elas fazem esses tratamentos hormonais não com o seu ginecologista. Não, né? Com o nutrólogo. Ou nutrólogo, ou alguém que faça a reposição. Até dentista. Hoje em dia estão tomando uma área nossa. Entendeu? Então, volto da tecla. Nada contra os odontólogos, mas cada um no seu quadrado, no sentido... Para tudo. E nós não estamos tendo... Aí vem a vida associativa, aí vem a importância. Houve um tempo lá atrás que eu queria muito que a Sociedade de Ginecologia do Rio fizesse o que eu vi em Manaus e também na Sossego, que é do Ceará. Eles têm, em paralelo à Sociedade de Ginecologia, uma cooperativa. Para quê? Paulinha, você está precisando de colposcópio? Eu também estou precisando trocar o meu. Então, a sociedade vê quantos têm interesse em renovar os colposcópios e aí contacta a empresa. Não vai ser o preço que iriam vender para você, Paula. Vai ser muito mais barato através de uma cooperativa. Assim como os insumos. Legal. Né? Os espéculos descartáveis e outras coisas que os ginecologistas a sociedade atuando em prol também da atividade privada desse médico. Isso é importante. Né? Ele tem um retorno, né? Na verdade, ele vê esse retorno. Exato. Né? Então, a visão do médico jovem tem que ser, eu tenho que aprender a gerir meu dinheiro, eu tenho que aprender a gestão. Hoje, a palavra gestão é muito forte. É gestão da sua vida profissional, mas não através do que a gente anda vendo aí. Entendeu? Eu acho ótimo usar as mídias sociais. Eu poderia até usar um pouco mais
Mas isso cansa. Fazer produção de conteúdo cansa. E eu acho... tem muito do mesmo já. É isso. Então, eu acho muito bom, mas desde que a pessoa tenha realmente o background, tenha uma formação de qualidade, que ele seja uma pessoa engajada. Não esteja enganando, e aí, né? Entra as meninas do Rio. Então vamos lá. As meninas do Rio foi o seguinte, eu estava dando uma aula aqui na Barra e, de repente, começaram algumas dúvidas ligadas à questão de sociedade, ligadas a quem pratica a assistência da saúde suplementar, convênio. E no papo rolando, eu falei, gente, preciso de um um endocrinologista, preciso... vocês viram isso, né? Que referência em tal coisa. Mesmo. Isso o WhatsApp dá muito recurso, né? E aí eu falei assim, gente, olha só, vamos formar um grupo de mulheres ginecologistas. Vocês foram muito feministas, né? Ficou muito bom, ficou ótimo. E aí vamos fazer esse grupo para que a gente possa ver de tudo um pouco, desde aquele restaurante que está bombando, que é o bom do momento, qual o local ótimo para viajar, assim como os congressos, os artigos, os consensos, ou então quem faz esteroscopia, quem é que está fazendo colposcopia na Barra, Jacarepaguá, Petrópolis, e dúvidas que a gente tem para poder trocar. É bem legal. Então a gente está sempre se atualizando, dando dicas. Outro dia, a Andréa Benazzi, por sinal, vou pedir a ela para publicar aquilo de novo, que é uma coisa simples, boba, mas usa cartão de crédito na clínica? Usa. Tem uma empresa que faz faz o Pix, faz o QR Code do Pix. Uma placa bonitinha. Então, tem uma empresa que faz isso, então por que não? Então, a gente tem essas trocas. Hoje já passa de 200. Tem bastante. Não é? Inclusive, a gente vai pedir a uma das meninas do Rio, que eu sei que Paula também é menina do Rio, que a gente vai colocar esse episódio lá, anunciando que semana... a gente normalmente dura em 4, 5 dias, está com ele pronto para... Já em Spotify para a gente poder... E é um grupo harmônico. É bem gostoso. É harmônico, a gente coloca as nossas dificuldades, sempre tem eventos, congressos, a gente divulga. Agora mesmo eu quero fazer aqui na Barra um evento de transgênero. Poxa, que legal. A parte da manhã vai ser a parte médica. A parte da tarde vai ser a parte jurídica. Mas aí você pensa em chamar alguém para falar sobre tem vários isso? Que a gente hoje isso está bem desenvolvido. Eu queria o contato também, para a gente também falar, que eu acho bem legal. Não, a gente faz a divulgação, porque... Porque é um momento que a gente vai ter no consultório. Sim. E vai ter que aprender... E a gente não pode ser pega de surpresa. Não pode. Agora, o que eu acho? Nós temos que ter a identificação de quem está trabalhando nessa área bem. Para poder... para você fazer encaminhamento, né? Hoje está sendo é uma área. Eu costumo falar com os meus residentes, né? Olha, já tem algumas residentes já atuando mais especificamente, se especializando, fazendo os cursos de São Paulo, viajando, para dar... porque, sim, eu sou uma pessoa realmente que teria muita limitação. Sim. Mas acho que teria boas saídas elegantes, saídas acolhedoras. Exato. E falar assim, olha, poxa, eu quero resolver muito o seu problema. Isso. Eu tenho uma certa dificuldade porque eu desconheço. É óbvio, eu vou ter ser sincero, o discurso vai ser o mais agradável possível. Sim. E encaminhar de uma forma elegante. Exato. Né? Exatamente, a palavra é essa, acolher. Você tem que acolher e saber para quem encaminhar. Então, essa rede é que eu quero fazer no próximo evento. Eu pretendo fazer aqui na Barra. Bem legal. Pela AMEBarra. Zé, eu sou presidente da AMEBarra também. Da AMEBarra também. Então, a AMEBarra, Cremerge, Esgorge. Sobrac, eu sou editora da revista. Por sinal, parabéns pelo podcast. E a nossa revista... Já viu, Paulinha, a revista? Eu vou mandar para vocês. Eu coloquei lá. Você botou. Coloquei. A nossa revista é assim.
Nós pegamos o Zoom, fazemos uma entrevista com alguém. Agora eu quero fazer deve ser uma das próximas, o infarto na mulher. Aí depois eu volto nisso. E aí, o que acontece? A entrevista, ela vira um podcast. Sei. E a jornalista faz edição, escreve, faz aqui, compila. Vê se bate Fica com tudo. Muito bom. Muito legal. E aí o podcast, quem quer, pelo QR Code, acompanha no carro. Isso é muito bom. Então, o caminho é esse, né? Sim. Agora, a tendência é podcast cada vez mais curto. Sim. Já tem de 10 minutos. Não é? Mas esse assunto, infarto da mulher, é algo que também agora... Está na moda, né? Está na moda, porque nós estamos tendo mulheres grávidas infartando. E não tem sido falado, até não tem sido diagnosticado. Não. Pediu Silvio, vamos colocar a chefe do departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando isso no Congresso das GORs. Legal. Para a gente ter noção, porque senão passa batido. Despercebido. A gente pensa que ela está tendo mal-estar. Jovem, né? É jovem, isso aí não é nada demais e pode ser. E tem a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Ainda? Tem, que eu tô lá. Mas aí é bom, sabe? Porque eu tenho que estudar. Lógico, está sempre atualizada. Agora, a gente está caminhando já para o nosso bloco final. Vamos entrar um pouco nessa área que você foi sempre muito apaixonada. Eu me identifico você muito com essa área, que é do climatério, da menopausa e o fitomedicamento, né? Hoje já com um conceito muito mais novo. Você foi sempre... A tua tese foi muito ligada nisso, né? A gente estava comentando aqui o Décio fazendo com o trifólio pratense, você fazendo com a soja. E hoje você desenvolve um trabalho... E ainda esquecemos da Uniredentor. Eu professora da pós-graduação de nutrologia da Uniredentor. Né? Não, eu vivo. Ela vive tudo isso. Não, mas peraí, gente. Alto lá. Eu adoro um lazer. Adoro sentar com amigos, adoro dançar, adoro viver, adoro viajar. Isso aí. Adoro um jet ski. E tem tempo para tudo, mas né? Tem responsabilidade. Exato. E a gente tem que aproveitar a vida. Eu tenho sede de vida. Que bom. E e para mim, a medicina é um prazer. Eu adoro. Isso é muito legal. Quando eu pego um artigo novo, alguma coisa nova, nossa... Então, falando dessa nova fase, eu sei que você faz muita palestra sobre nutricêutico, né? Você está muito ligada a isso, até por causa dessa formação sua com... A gente vê uma revolução da indústria farmacêutica virando foco para prevenção, né? Se falava... A gente tinha 120 pílulas. Hoje, a maioria dos representantes que entram no meu consultório falam de... Vitaminas. Né? Muito. Então, como é que você vê isso? Esse bloco final, para você dar um apanhado geral. É uma nova especialidade? Existe para o jovem ginecologista? Eu vou fazer bastante clínica, vou fazer a parte hormonal e vou entrar nessa área. Aquele que não quer trabalhar com cirurgia, aquele que não quer trabalhar com plantão. Como é que você vê esse novo momento? O que acontece? Nós não temos uma boa... formação na área de farmacologia, falando dos nutracêuticos, como deveria falar, e também não temos em relação aos fitomedicamentos, né? A fitoterapia, de modo geral, quando a gente pensa em trabalhar e desenvolver trabalhos com ela, a gente quer trabalhar com fitomedicamentos padronizados. Sim. E, além disso, nós temos os nutrientes. A indústria descobriu um caminho que é o seguinte, a Anvisa é mais fácil conseguir a liberação mais rápida por uma coisa não regulada do que quando você trabalha com hormônio, quando você trabalha com imunobiológico. É muito mais trabalhoso, né? E é muito mais caro para eles. É um custo. O custo muito alto. Agora, sem dúvida, não é no Brasil que isso está acontecendo, não. Eu estive no Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetrícia, FIGO, em Paris outubro. Agora? Foi em Paris. E eu fui em todas as aulas ligadas à nutrologia.
E foram muitas. E por quê? Antigamente não se falava possibilidades que eu já estudava há muito tempo. E quando eu falava, eu quase levava pedra, né, Zé? Eu lembro disso. Eu quase levava pedra. Não tinha internet como nós temos hoje, Paulinha. Sabe como é que Décio e eu íamos para o congresso? Nós íamos com pastas. Eu ia dar uma aula X. Eu ia com pastas, com periódicos, que eu xerocava. Para dizer, olha, isso aqui foi isso aqui feito. Existe, isso aqui é verdadeiro. Eu não sou louca de falar. Por quê? Não tínhamos nas revistas da ginecologia e obstetrícia, eram publicações na área de neurologia, de nutrologia, a revista Nutrientes, que tem Qualizar. Qualizar, mas tem outra. O impacto. O impacto alto. Então, o que aconteceu? Nós hoje temos o mioinositol. Ninguém falava colina. Na SOP e um nutriente que vai atuar na SOP. Imagina. Mas atua. Entendeu? E é uma possibilidade, não se fala, mas eu faço mioinositol na grávida há muito tempo. E aquela que vem com SOP, você vai largar, ela vai fazer diabetes gestacional. O mioinositol é bom até para o cardíaco. Sim, então. Excelente. Por exemplo, a tua paciente está com dislipidemia. Aí, o cardiologista passa o quê? A melhor estatina do momento. Ok. Aí você pergunta, você está usando... Tá bom, a estatina, está usando isso para pressão, tá. Ele esqueceu de um detalhe. A mesma enzima que vai fazer com que diminua lá os níveis de colesterol é a enzima que ia ajudar a formar a coenzima Q10, que é importante para a energia celular. Então, eu tenho toda paciente que usa estatina tem que dar coenzima Q10. E ninguém dá. Entende? O cardiologista não dá. Aí eu pego para os colegas que eu convivo da cardiologia e mando, entendeu? Os artigos básicos. Né? Então, os nutrientes, eles são importantes para dar esse equilíbrio que o ginecologista não aprendia, não sabia. Alguns continuam sem saber, porque acham que a vitamina é só mais um acessório. Mas não é. Por exemplo, a colina que você falou. Colina é algo muito importante para a cognição. A gente hoje tem que pensar também no paciente idoso. Eu estou com paciente 70 a mais. A longevidade está alta. E aí, como é que fica essa mulher? E detalhe, isso é outro capítulo. Eu estou estudando muito a questão de, a partir dos nossos 65 anos, a gente já não tem absorção igual ao que era antes. Então, alguns nutrientes, não é que eu vá dar um plus, mas alguns você vai dar nem vai ser absorvido de forma ideal. E você tem que aprender isso tudo. E isso é uma novidade para o ginecologista. Eu acho que os jovens, se eu tenho que deixar alguma mensagem hoje aqui... Então, vamos lá. Mas peraí, deixa eu só... Antes de você deixar a mensagem, se alguém, o jovem ginecologista, querer entrar nessa área, existe algum caminho? Ou é só através dos estudos que você realmente faz? Algum caminho que ele possa... Lógico, toda a formação natural. Natural, mas assim, já terminou a... pós-graduação. Existem pós-graduações? Olha só. Eu fiz a formação em fitomedicina na Argentina, com o professor Alonso, que era o papa da fitomedicina. Que legal. Então, a fitomedicina, ela veio com a WHI? É uma pergunta... Veio, não. Olha só, olha a coincidência. Ela já existia, não, mas o que ganhou força, não? Esse podcast vai ter 2 horas. Olha só, olha a historinha que bonitinha. Em 2001, WHI, né? Pois é. Em 2001, quando explodiu o WHI, Décio e Célia Regina estavam lançando o primeiro livro da América Latina escrito Fito-hormônios, uma possibilidade na menopausa. Por quê? A gente já estudava isso antes, mas ninguém aceitava.
Sim. A partir do momento que teve o WHI... Deu boom. Deu um espaço. Deu espaço. Exatamente, deu espaço. Tá. Mas já existia. A Europa já colocava, a Commission E já colocava como possibilidade terapêutica para mulheres com sintomas leves o uso de fitomedicamentos. Inclusive, na Alemanha, a saúde pública já adotava. Então, se algum jovem quiser fazer essa área... Bom, ele pode procurar o meu curso, que em breve estará aí, de fitomedicamentos. Legal. Mas o jovem que quiser, nós temos hoje um trabalho muito bem feito da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. É um caminho para a formação do colega, e lá você tem colegas de todas as especialidades fazendo essa formação, que corre em paralelo. Se alguém perguntar, Célia, você é nutróloga? Não. Eu sou ginecologia. Sei nutrologia aplicada na ginecologia. Exatamente. Entendeu? E aí, tem outro curso de nutrologia muito bom, que é do Einstein. Então, você tem 2 locais para fazer essa formação. Sempre são pós-graduações, né? São pós-graduações. De um ano, mas... 1 ano e meio a 2 anos. Muito legal. Tá? Então, é isso. São bem interessantes e que vale a pena. E tem congressos maravilhosos nessa área. Hoje está cada vez mais enfática, né? Tem essa área. Congressos maravilhosos. Eu frequento o congresso americano, que é da ACAM, American College of Advanced Medicine. Esse ACAM não tem aula conferência. É o tempo todo só temas livres do que as universidades estão fazendo na área de nutracêuticos. Os nutracêuticos, principalmente a Universidade da Califórnia. Lá tem muito, nossa, né? A América tem muito esse negócio de exato. Europa também. E você vê também o movimento da indústria, Nestlé, Procter & Gamble, né? Quer dizer, grandes indústrias que nunca tiveram uma queda, assim, um braço tão forte na farmacologia, entrando hoje e ganhando espaço em relação à pílula. Você não fala mais de pílula no consultório. Hoje estamos falando de vitamina D, vitamina Q10, coenzima Q10. Exato. Os ômegas. Os ômegas. Ômega não é igual. Dependendo de cada situação, você vai procurar um ômega com mais EPA ou mais DHA. E vai por aí. Esse vai ser o nosso novo podcast. Mensagem final. Célia Regina da Silva, multitarefa, doutora menina do Rio. Olha, dá tempo de fazer tudo. Inclusive diversão. Mas a questão toda é a seguinte, eu acho que o colega jovem deve pensar em ganhar dinheiro, deve usar os recursos que hoje nós temos de divulgação do trabalho, mas de uma maneira saudável e com conteúdo, com base. Não pensar naquela paciente que eu vou ganhar o dinheiro X hoje, mas queira ter essa mulher sendo acompanhada ao longo da vida e você vai ganhar dinheiro, sabendo, tendo conhecimento e não tenha uma visão míope da situação do seu atendimento. Alargue seu conhecimento. O jovem tem tempo, então, por favor, tem os cursos de nutrologia, de fitoterapia, leiam muito, tem muitas publicações novas. E se associe. Isso é fundamental. E detalhe, cuidado com as publicações médicas que não seguem os critérios éticos. Isso tem que ter muito cuidado, principalmente para preservar a imagem da paciente. Exato. Né? Muitas vezes expõe a mulher e cuidado, porque ela pode dizer assim, mas naquela hora eu não vi que o doutor ia mostrar isso, mostrou, eu não quero, pode dar processo. Né? Então, isso tudo... Ética. É ética. E a associação, não tenha dúvida, é a nossa defesa. Na hora que nós temos uma necessidade profissional, é só estando junto, o grupo junto é que vai resolver. E mais um episódio do podcast de Gineco para Gineco. Se inscreva no canal, aperte o sininho
para gerar mais engajamento pra gente. Muito obrigado.